deixar aqui porque algumas coisas... Boa noite, sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast para você aqui. Sexta-feira, 8 horas. Vamos aqui com mais um assunto interessante na semana. Então fiquem aí conosco, se conectem. Rapidinho vou passar a abertura do nosso podcast e a gente vai estar começando aqui a entrevista. Para uma breve apresentação, hoje o nosso entrevistado é o Denis Rodrigo Del Conte, meu brother, tem 35 anos de idade, solteiro, ele é filho da Elizabeth e do Felipe Del Conte, meu irmão da Suelen. A sua formação acadêmica é licenciado e bacharel em Educação Física, mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, área de concentração, tecnologia nas dinâmicas corporais, membro do Laboratório de Trabalhos Pedagógicos e Pesquisa em Educação Física Escolar, LETPEF. É isso aí? Isso mesmo. Então é essa fera que a gente vai estar conversando hoje, pessoal. Rapidinho nosso vídeo de abertura e a gente está voltando aqui com nossa conversa de hoje. Já voltamos, e é isso aí, pessoal. Agora sejam bem-vindos, boa noite a vocês. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui. Seja bem-vindo, Pastor Esdras, mais uma entrevista juntos aqui. Boa noite a todos, é um prazer mais uma semana nós estarmos aqui. Tenho certeza que hoje o papo vai ser muito bom e você vai aprender muito. Então, compartilhe, faça suas perguntas, divulgue, né, a nossa live, compartilhe para que pessoas possam entrar, tirar suas dúvidas, aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Já de antemão agradeço ao Denis, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Somos gratos aí, que você possa sentir em casa, à vontade, no nosso meio. Já estou. Modéstia à parte, né? Eu já aproveitando o gancho aqui, só assim para me ver esse mala, rapaz. Só eu vou lá, já faz quanto tempo? Acho que 2 ou 3 meses que eu não vejo esse Zé Ruela aí. Muito trabalho, muito trabalho. Ele fala que é trabalho, né? Eu finjo que eu acredito. Não, esse programa aí não era do Gugu, né? De Volta à Minha Terra. De Volta à Minha Terra. Foi pra conhecer minha família novamente. Eu acho que era o Gugu que fazia algum deles. Era o Gugu. Eu tava quase achando que eu só tinha uma irmã, porque eu chego em casa e só vejo a Sueli de vez em quando ainda. Tá porque... vendo? É a casa que só de visita, né? Tem que passar lá, a gente tem que combinar um horário pra gente se ver. Sim, tem que agendar. Vai ver por aí. Seja bem-vindo, Denis, meu irmão. A casa é sua. Comece o assunto da forma que você achar melhor. Se apresente, conte sua história. Olá, obrigado. Quero agradecer já de antemão, né, o convite pelo Tiago, pelo Pastor Esdras, por estar aqui, né, nesse momento compartilhando um pouquinho dos saberes adquiridos nesses 10, um pouquinho 12 anos de formação, né? Vocês vão entender por que estou dizendo esse tempinho todo, né? Fiz uma trajetória pulando de galho em galho, também buscando um pouquinho do que eu acredito para a área e na área da educação física e também tentando me formar, né? Formar de um sentido um pouco mais amplo, dentro dessa área tão ampla que é a educação física. E espero contribuir um pouquinho aí com a reflexão de vocês, um pouquinho de conhecimento para que vocês possam também incorporar no dia a dia de vocês aí, que acho que vai ser bem importante. Beleza? Conta um pouquinho da sua formação, você começou lá em 2009. Então, vou começar pela trajetória mais inesperada, né? Educação física para mim nunca foi uma disciplina interessante. Eu odiava educação física. Não praticava nenhum esporte, assim? A gente sempre praticou, né? A gente foi atleta do SESI, no Atleta do Futuro, jogava futebol, a gente sempre jogou coisas na rua, sempre brincou, subia árvore. O repertório motor nosso era bem amplo, assim. A gente sempre tinha vivências de rua, futebol de rua, enfim, coisas
Brincadeira de criança. Dia a dia ali. Brincadeira de criança. A gente gostava, tanto que hoje em dia é uma área de estudo os jogos de rua, dentro da área da educação física. Então é uma coisa importante. Lá na nossa época a gente não sabia de nada, a gente só se divertia e brincava no nosso momento de lazer. Lembra do dia que eu fui me esconder, deitei no formigueiro? A gente tem N histórias, pular de cima de construção na areia, que era uma diversão. Ele chegou a... Foi você ou foi a Sueli que chegou a enfiar a perna no ferro do muro da construção? Foi eu. Isso eu caí, né? Eu caí correndo entre construções, né? E a gente caiu naquele ferro que fica o suporte da viga. Sim. E aí eu furei, né? Tenho até a cicatriz no joelho aqui até hoje, que ainda fiquei lá pendurado um tempinho, até o Thiago e meus pais me ajudarem a sair, mas rotina. Dia a dia de uma criança. Brincadeira de criança, como é bom. Teve a época que eu quase ganhei o seu Silvestre, quando eu taquei, eu tinha uma pedrinha na cabeça dele, meu pai saiu no pilote atrás de mim. É sempre umas coisas, essas brincadeiras mais saudáveis, mas a gente sempre brincou de forma bacana nessa época. Então a educação física para você foi assim, algo... Olha, nessa época eu amo, até hoje eu falo assim para todo mundo que um dia eu vou me formar em ciências biológicas, que para mim é uma área muito interessante, né? Eu sempre quis ser formado ser um biólogo. E quando eu comecei a estudar, né, entrei para fazer o cursinho depois do ensino médio, em 2007, eu entrei no cursinho da Unesp para entrar na Unesp para fazer ciências biológicas. Conheci uma professora super bacana que pesquisava aranhas, eu amava e tal, queria fazer isso pela parte da microscopia, que para mim era uma coisa muito bacana. Só que daí, né, no meio tempo de tudo isso, consegui uma bolsa de estudo na Faculdade Claretianas aqui em Rio Claro, e aí entrei só para poder... Tinha um buraco, né? Tinha uma janela à noite, tinha uma bolsa, de graça, vamos lá, né? Vamos complementar. Você estava fazendo as duas? Não, eu fazia o cursinho durante o dia, trabalhava na Whirlpool e ainda fazia a faculdade à noite, só para lazer, só para conhecer, porque eu não queria fazer. Eu odiava educação física, não tinha nada a ver comigo. E aí entrei na educação física, conheci... Eu falo muito bem ainda que essa mulher vai ser bem bacana, a Fernanda Imposseto, que é uma doutora, a doutora aqui uma professora na Unesp, né, doutora, que é onde eu estou tentando aí me organizar para poder fazer o doutorado com ela, que é uma grande mulher, uma estudiosa da área, e ela dava aula na Claretianas com outros professores que apresentaram a educação física de uma outra forma. Ela me deu a história da educação física. Eu falei, como assim essa história da educação física? Não tem nada a ver com a educação física que eu tinha na escola. Totalmente incoerente. Você está falando uma coisa que eu não tive. Eu falei para ela, não. E a gente sempre refletiu dessa forma, né? E aí ali conheci outras coisas, achei super bacana. Eu falei, não, eu quero fazer isso porque eu quero mudar a realidade da escola de muita gente. Porque... Aí o leque abriu, né? Porque... Poxa, não tinha nada a ver, agora tem tudo a ver, vamos nessa. E aí, falei, mas aqui não tem pesquisa, eu quero fazer pesquisa. E aí mudei em 2012, saí da Whirlpool, me aventurei, saí numa mão na frente e outra atrás e fui morar em Minas para fazer a Federal. E lá me encontrei por 2 anos e pouquinho, até quase 3. E amei o curso, sabe? Comecei a fazer pesquisa, comecei a treinar, comecei a fazer outras coisas, trabalhar na área. E essa foi a maior realização que eu tive assim, lá em Lavras, né? Que lá era um curso novo, não tinha um curso tão desenvolvido, e lá comecei a me desenvolver. Tanto como atleta, como treinava o pessoal para corridas e tal. Uma equipe lá bem forte que chama Cria Lavras, com o saudoso Fernando de Oliveira, que já está nos olhando lá de cima. Sim. Mas é um maravilhoso professor também, abriu grandes portas para mim nesse meio. E lá me encontrei dentro do atletismo. Comecei a treinar, desenvolver e tal. E aí, quando minha mãe me sentia tanta falta de mim, porque eu vinha a cada 6 meses para Rio Claro, era muito longe, gastava muito dinheiro, era muito trabalhoso vir para Rio Claro visitá-los. Então eu vinha um dia e voltava no outro, então não tinha muito sentido. Você abriu mão de tudo? Abri mão de tudo, queria estudar educação física, porque eu comecei a amar e queria estar numa universidade pública, que para mim isso é o caminho que todo mundo deveria ter.
Se não tem como, a particular está aí para isso. Eu Sim. quero ser professor. Se for particular, me chama. Sim. Me contrata aí, gente. Mas a faculdade, as universidades públicas é onde todo mundo tem que ter a possibilidade de ir lá estar. Então, foi esse caminho. E aí minha mãe falou, não, abriu uma vaga aqui. Tem 4 vagas para você se transferir para a Unesp. Você precisa vir. E aí vim fazer a prova de transferência. Acabei transferindo para cá. E em 2012 comecei praticamente outra graduação, né? Porque eliminei algumas coisas, porque já tinha feito, mas aqui na Unesp não avança, né? Você não avança tanto. Então eu tive que continuar nesses 4 anos, fiz 4 anos novamente, mas nisso tudo entrei em laboratório, fiz pesquisa, fui iniciação científica, fiz 1000 coisas, porque também tinha... Te ajudou a crescer. Muito. Conheci a professora Sara Mathiesen, que começou a estudar o atletismo na escola. E aí fui me afunilando quanto mais para a escola, né? Fui me direcionando para as pesquisas dentro da escola. Conheci a professora Soraya Darido, que merecidíssima aí, essa homenagem maravilhosa, que também abriu portas aí para a gente poder pensar um pouquinho sobre a escola e como ensinar essa educação física daquela forma diferente que eu comecei falando, que eu odiava. Aquilo que contagiou e que... Aquilo que eu odiava, eu queria mudar nessa nova perspectiva. Acho que todos aqui vocês também tiveram um pouco dessa educação física, a gente chama do quadrado mágico, que é futebol, basquete, vôlei e, quiçá, um handball. Atletismo ninguém aprendeu, natação ninguém sabe, não. Ginástica ninguém viu, lutas. Eu tinha minhas avaliações, era corrida. Olha. Mas não era só em volta da quadra. Era em volta da quadra. Então, tipo assim, a prova era assim, quantas voltas você dá em determinado tempo, em 30 minutos. Eu, Joseler, que eu batava todas as aulas de educação física, eu nunca gostei. Eu também. Eu pulava um muro e ela comia manga no Lago Azul. Ou eu ia estudar. Aí o professor teve um dia que foi avaliar minha nota. Que nota que você acha que você dá, que eu dou pra você? Me dá um 8. Mas por quê? Você participou da minha aula? Participei. O que você fazia na minha aula? Salto olímpico. Que salto olímpico? Eu pulava o muro. A mãe agora tá descobrindo. Tá descobrindo os podres, né? E o duro que o professor deu a nota. Não, talvez ele tentou ser... Os professores de educação física, principalmente antigamente, eles tinham uma visão de educação física totalmente esportivista, que a gente chama. Se tem esporte... tá valendo. Se a pessoa está se aplicando no esporte, está valendo. Hoje em dia a gente tem um olhar um pouco diferente. Sim. A gente entende que a educação física também pode ser esporte, mas ela pode ser cultural, ela pode ser da ginástica, ela pode ser da capoeira, ela pode ser de outros lugares. Da formação humana. A formação humana é muito mais do que só o esporte. O esporte também é uma parte, tá bom? Tem os valores do esporte, mas aí a gente precisa de ampliar esses horizontes. E aí foi aí que eu me encontrei dentro desse lugar, ampliando horizontes, tentando abarcar outras coisas da educação física. Foi onde eu me aventurei no mestrado, que aí foi com a professora Sara Mathiesen, estudar o atletismo, de que forma a gente conseguiria potencializar esse ensino dessa modalidade esportiva, que pouco é trabalhado dentro das aulas. Quase nada, né? Trabalhada, a gente pensa que atletismo é só correr. Só correr, não. Por isso que eu falei, correu em volta da quadra. Mas correu em volta da quadra com que propósito? Tinha um objetivo? Alguém explicou para você as regras? Sabia que tinha saída baixa? Tem um jeito de correr, tem a forma. A respiração, tem tudo isso. Tudo isso junto. E aí tem que tipo de corrida você está fazendo? Corrida de velocidade, corrida de longa distância, sabe? Tem todos esses agravantes. Era maratona, tinha relação com a maratona, tinha relação com as corridas do famoso Usain Bolt, que é o velocista mais rápido do mundo. É o homem mais rápido do mundo, né? Até hoje. É atual ainda, acabou de aposentar. Né? Mas ainda vai demorar para ser quebrado esse recorde. Então, a gente foi pensar um pouquinho como a gente conseguiria ajudar os professores. Veio de uma formação de professores, né, dessa linha, de como a gente auxiliaria esses professores a trabalhar o atletismo dentro da escola, potencializado pelas tecnologias. Como as tecnologias poderiam ajudar isso. Então, essa é a linha de pesquisa que foi do meu mestrado e que tendencialmente vai ser o doutorado aí. Sim. É o que eu estou um pouquinho refletindo, né? Me debruçando para poder
formar esse projeto de doutorado. Se a Fernanda estiver ouvindo aí, vai já me cobrar depois para entregar esse projeto. Mas, a princípio, foi isso. E aí, me organizei nesse processo, formando tanto na licenciatura, né, que é a Educação Física dentro da escola, e depois o bacharel, que é todas as outras áreas fora da escola. Academia, clube, empresa. É como eu disse, né? Isso, é um leque muito grande. É muito grande. Quando eu falava de educação física, a gente tinha uma visão só escola. Então, tipo, vai. Ou academia, né? Não, mas nem academia, porque. Academia pra mim não era educação física, não. Na minha infância eu não lembro de ter muitas academias. Eu não lembro. Podia até ter, mas às vezes não era do meu nível até financeiro. E não tinha essa questão de. E é interessante que a educação física era só pautada da aula. E o da aula, eu não sei se a remuneração era baixa na época, não tem como explicar, mas a educação física era dar bola para nós e deixar a gente correr. Não, se eu não me engano, às vezes nem o professor era de educação física que dava aula. Que a hora que o cara que estava dando aula de educação física era de matemática, era professor de português. Esse era um problema que ainda... Olha, na sua época já era um problema. E ainda acontece. Ainda acontece. Não com frequência. Não posso também generalizar. Mas algumas das vezes, por exemplo, falta o professor de educação física. Não conseguiram um outro professor, às vezes fica uma janela e essa janela é cobrida com alguma aula de matemática, ou o professor que vai dar a bola para jogar, ou o monitor da escola que vai dar essa bola para jogar, que não é especialista da área. Então, a gente sabe que nesta época nossa, a educação física ainda não era obrigatória na escola. Ela é desde 98 obrigatória como disciplina curricular obrigatória. Então, como o português, como matemática, química, todas essas outras disciplinas, a educação física 98 para frente ela é. Você está falando, eu estou dando risada e lembrando a Tati, minha esposa. Vou entregar ela aqui. Ela ficou de recuperação. Você falou que era obrigatório. Ela ficou de recuperação de educação física. Por não gostar de participar nas aulas. Antigamente a gente tinha ainda a reprovação, ou tinha ainda esse olhar um pouco mais... Porque ela não era obrigatória, mas ainda assim, ela no início, lá para 98, essa época aí, ela ainda assim tinha um caráter de reprova. Hoje em dia nada pode reprovar, né? Então você vai empurrando o aluno aí por mais que as dificuldades aconteçam, ele vai sendo dosado, né? A gente fala que constrói um portfólio do aluno e ele vai empurrando esse portfólio para o próximo professor. O professor lê e vai encontrando as dificuldades. Não é que esse aluno ele vai ser empurrado para sempre. Então, no 3º ano e no 5º, ele tem as avaliações que, se ele não cumprir, ele é retido. Mas ele é retido num todo. Na educação física, ele não é retido. Sim. Então... E é o que você falou, né? Essa importância de você valorizar a aula, valorizar aquele momento, porque nós sabemos, né? Hoje o esporte, através do esporte, da educação física, você pode mudar a vida de pessoas. Sim, olha, a gente consegue mudar. O esporte é um caminho, né? O esporte é um caminho certeiro que pode ser que, pensando, né? Todo mundo vai ser Neymar. Não vai ser, mas você pode encontrar valores dentro do esporte e também sentimentos, emoções que o esporte proporciona, que a criança, o adolescente ou propriamente o adulto consiga direcioná-lo para outros caminhos. Pode ser que ele não vai ser um atleta profissional, não vai ser um jogador de ponta, mas ele vai conseguir sim absorver esses valores que são o esporte, a primeira coisa que ele aprende é trabalhar em equipe, a saber perder, saber ganhar, coisas que... Essas são as coisas superficiais. A gente tem a outra, companheirismo, tem espírito de equipe, saber trabalhar com fair play, que é olhar para o outro, empatia. Tem diversas... Dependendo da modalidade, você vai conseguir encontrar valores embutidos dentro delas. A dona Beth batendo no cartão aqui já.
Boa noite, sempre, pastor Esdras, filhos e telespectadores do podcast. Essa é de hoje. coruja, assisti sempre, ainda mais agora nós dois aqui. Só faltava estar a não. Sueli aqui, ela ia estar aqui Não, batendo mas aí a papo. próxima pode, né, fazer o trio aqui. Trio dos Parada irmãos. Dura. Tô tentando marcar com a Sueli, mas a Sueli tá com vergonha. Já faz um som, né? Porque daí toda a galera música. Não, mas agora ela vê a nossa aqui, ela vai entender que é fácil. Já aproveitando aí, quem tiver online, pode fazer pergunta aqui, que eu tô monitorando o chat aqui, eu faço a pergunta pro Denis. Isso, pode mandar aí que a gente tenta E responder. deixa eu entrar nessa área de ensino. Claro. Tem hoje alguma dificuldade, né? Porque, querendo ou não, existem professores e professores. Aquele que passa os anos, né? Igual você entrou, mas você não se contentou somente ali, não, quero estudar, quero crescer, eu quero avançar. Agora eu fiz mestrado, agora eu quero doutorado, eu não quero parar. Então, assim, a sua mentalidade, eu posso ir até os 50, 60, estudando, crescendo, né? Esse é o que você está passando para nós, é o que eu estou entendendo. Perfeito. Mas existem professores que gostam de jogar bola, né? E querendo ou não, vem essa nova geração, que você veio de uma nova geração, uma que aprendeu a gostar da educação física. Sim. E trazer inserido dentro da escola. Como que é a aceitação dos professores antigos aí? Ou não tem uma aprovação? Como que é? Não, querendo ou não, a gente entende que a vida de professor não é uma vida fácil. Já foi uma vida de muito louro, porque o professor ele era valorizado, digo não financeiramente, mas sim com respeito àquele professor. A gente sabe que o professor hoje em dia ele tem diversas dificuldades e as limitações acabam minando as vontades dos professores. Eles trabalham 40 e poucas horas semanais, eles ganham não é um salário tão alto quanto deveria para ser um cargo de professor que estudou por volta de 10, 15 anos para estar naquele cargo, pensando aí no ensino básico, né? Fundamental 1, 2 e médio. Eu entendo muito bem que há professores que são desse nível, que também já foram engolidos pelo sistema e não tem forças, não tem mesmo. Eu não vou criticá-los assim ao extremo de falar, pô, esse cara aqui só rola a bola e deixa a coisa rolar. Não é o certo a fazer, não é o ideal, mas eu também entendo o lado dele, porque ele tem 1000 coisas a fazer. Esse cara, tenho certeza que ele trabalha em 2 escolas e ele tem 1000 coisas a fazer, mas nada justifica fazer só isso. Porque se esse é o trabalho dele, ele tem que fazer o trabalho dele com... Tipo, não vai no médico, eu vou falar pro cara, opera aqui sua metade. Tipo, só faz essa operaçãozinha. Quando eu quebrei o rosto, o cara falou isso pra mim. Vou colocar umas peças aí qualquer, depois você opera de novo. Eu falei pra ele, você tá de palhaçada com a minha cara, né? Se eu fosse pro seu personal, eu ia falar pra você, dá uma corridinha ali só e acabou. Não. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Você tá me pagando pra executar o que eu estudei. Sim. Então eu não vou fazer pela metade, eu vou fazer até o limite que eu for cabível para mim. Mas eu entendo também que a vida exaustiva e os louros que foram morrendo, isso acabou diminuindo um pouco a vontade desses professores de estarem ali sempre despontando e apresentando a melhor educação física para esses alunos, enfim, para quem for. Mas caminhando para a sua pergunta, tem muitos professores que são assim, entregam a bola e vamos fazer o arroz com feijão que vai dar certo. Não é que não vai dar certo, vai dar certo, sempre dá. Mas será que a nossa educação física, será que aquele aluno merece só o arroz com feijão? Será que você, como profissional, ou como se você fosse aluno, você queria só arroz e feijão? Poxa, eu não. Eu sou assim. A gente estava discutindo esses dias com os professores amigos nossos lá da escola e sempre levanto essas discussões, né? Porque eu sou também aquele cara que gosta de cutucar a ferida. Não sou aquele cara que gosta de só tampar e soprar. Não, tem que cutucar. Porque se você não cutucar, a pessoa não se mexe.
Ninguém se movimenta se você falar para ela, nossa, tá tudo bem, passar a mão e tal. Pega essa bola aqui, vai jogar um futebol ali. Não. Tem que criticar. A gente precisa argumentar. Meu irmão é o maior, eu sou o maior crítico desse cara. Porque não estou dizendo que ele não tem uma saúde. Agora entrando no tópico saúde. Eu não gosto muito de falar. A minha educação física, ela é muito mais voltada. Estou falando da minha educação física porque eu vou falar desse lugar, do lugar que eu conheço, do lugar que eu acredito. Esses outros professores que você está dizendo, pode ser que eles estão me criticando se eles estiverem ouvindo. Mas às vezes, igual você disse, aceitou o sistema, aceitou a falta de recurso. Às vezes você chega numa escola, não tem bola, não tem bomba, não tem material para trabalhar, você tem que criar cone. A maior parte delas. Você tem que inventar vou fazer um atletismo, vou colocar a garrafa PET. O professor tem que ser engenheiro, né? Estudou mas tem que fazer engenharia. Com certeza. Mas o que eu vejo que hoje as crianças também estão um pouquinho diferente da nossa época também. Na verdade, a família, a criança, ela só é o reflexo do que ela vê em casa. A reprodução. A criança, ela aprende muito com o olhar. Ela aprende muito com o que você vai ali demonstrando no dia a dia. Pode ser que você ensinou ela de uma forma e ela entendeu de outra forma. Sim. A interpretação dela também, ela pode ser com uma interpretação. A nossa interpretação já é falha. Imagine de uma criança que não está tendo todo o suporte. Mas você imagina, hoje a maior parte das famílias já é só a mãe, ou é só o pai, ou não tem nenhum nem outro. Ou quando tem problema, às vezes, de um vício, numa briga, A gente pode entender que as famílias, hoje em dia, elas são de uma organização totalmente diferente do que era antigamente. Por essas que o Thiago acabou de reproduzir. Mas a gente precisa entender que essas crianças, ou nós que fomos crianças de um meio, de uma época sem tecnologia. Sim, mas hoje também tem o fator, vamos dar um exemplo. Antigamente, às vezes só o pai conseguia sustentar a casa. Hoje, obrigatoriamente, se os dois não trabalhar, não tem como manter a casa. Tá mais caro. Aí eles trabalham direto, chega em casa, tá cansado. Aí, em vez de dar uma atenção de qualidade, tudo, não consegue. Enfia a criança no celular. Sim. Ou transfere a educação para a escola dar. A escola, sim, a escola é um parceiro da família no processo do educar. Mas pensa só que a escola, vamos pensar no período da manhã. A criança vai para a escola em 5 horas. Quantas horas tem o dia? São 24 horas. Dentro dessas 24 horas, a gente atendeu às 5 horas. A gente começa o cabo de guerra puxando para esse lado durante 5 horas. E as outras horas? Então, a gente precisa ser uma extensão dentro da família. Mas e aí o quanto antigamente havia projetos sociais, um monte de coisa que a gente complementava. Ainda existe, né? Vai para escolinha de futebol, vai para não sei o quê, vai... Mas a criança, às vezes, ela tá... A gente ocupa o horário da criança com outras coisas que talvez não seja tão adequado assim, né? Você precisa colocar ela assim numa modalidade esportiva. Você precisa colocar ela no inglês. Você precisa colocar ela para ela aprender alguma outra coisa. Precisa diversificar os potenciais dessa criança. Precisa, claro que precisa. Mas ela precisa da atenção, do afeto da família. Sim. A escola dá afeto, a escola dá carinho, a escola dá formação. Mas não é a mesma coisa. Não é um período, né? Como você disse, é horas, né? Então não é a mesma coisa também. O pai precisa ir fazer a função dele, a mãe precisa fazer a função dela, só tem sua mãe, a avó, enfim. Todo mundo precisa estar falando a mesma língua. Sim. E às vezes esse controle com as crianças é diversificado em diferentes famílias. E a gente precisa entendê-las na sua organização. E isso é um caminho que nós não tínhamos. Porque hoje em dia as coisas são todas voláteis. Você pensou que a criança já assistiu na internet, no celular, já viu. Você falou para ela que não pode pegar um negócio ali. Alguém falou no celular, ela me entrou no celular, falou assim, pegue aquele negócio.
Ou falou de uma forma que ela entendeu que tinha que pegar. Ou ensina, né? Ou ensina, entre aspas, assim, né? Porque ninguém tá ali refletindo junto com a criança, né? Tipo, você não tá explicando para ela os porquês. Sim. Ela só tá entendendo os porquês ali para aquele vídeo, naquele Esses brinquedo, naquele... Esses dias o Ney, meu sobrinho lá, ele fez um negócio no celular que eu nem sabia que dava pra fazer. Não, para as tecnologias eles são, assim, a evolução. Nós estamos engatinhando, né? Nós temos a nomenclatura que nós somos imigrantes digitais, porque nós não sabíamos de nada, enfiaram as tecnologias e a gente está começando a aprender. A gente precisa aprender para poder avançar. E eles são nativos. Eu que me considero cabeça da tecnologia, não sabia fazer o que o menino fez. Não tem coisa que eu também não sei. Meus alunos explicam assim, eu falo, oxe, como que você sabia isso? De onde você tirou essa informação? Nativo. Eles têm a facilidade. Isso daqui, as tecnologias, a gente não consegue, a gente não vai conseguir tirar. De nós, a gente não consegue, a gente perdeu o celular, a gente não tem contato de ninguém, eu não sei o telefone da minha mãe, tipo, não sei o telefone de ninguém, só sei o meu e sei lá mais de quem. Então, nós precisamos dessas tecnologias. O uso que nós vamos ter delas, aí sim é o caminho. Como que você vai nortear o uso, como que você vai... potencializar alguma coisa com o uso. Aqui a gente está, olha aqui esse aparato. Olha, você acha que essas informações que aqui estamos conversando, e seria ali na mesinha do bar ou ali na mesinha da casa, dentro da sala? Sim. Isso aqui a gente está ampliando. Mais pessoas estão conseguindo chegar com as informações a partir desses meios. Mas precisa ter a mediação. Sim. Aqui vocês estão mediando nossa conversa. Senão eu também não poderia mandar um áudio aqui para você postar aqui. Não teria como. Você precisa fazer essa mediação. Vocês estão aí olhando para mim, pensando, refletindo, tentando analisar um pouquinho o que eu estou dizendo e podendo também entender para poder fazer essa pergunta, para a gente poder também mediar o raciocínio e o conhecimento é assim, mediado. E aí você falou agora de tecnologia, e é a sua área de estudo, né? Claro. A educação física, junto com a tecnologia. Explica um pouco para nós como que eu posso usar a tecnologia ao favor da educação física. E só para deixar bem claro aqui, não vou fugir da área da saúde não, porque eu não sou o cara da saúde, mas você vai ter que me ouvir. Vamos lá. Então, as tecnologias... Olha a mãe falando aqui, ó. As crianças chegam hoje na escola com muita carência de tudo. Amor, presença familiar, financeira e por aí vai. Sim. A Tati está falando boa noite aqui. A mãe falando que a família é a base de tudo. A mãe está farofando. Ela é uma querida. Minha mãe trabalha na escola, né, há um tempinho. Ela não é professora. Ela é inspetora de alunos há um tempo, né? E ela também tem esse olhar. Eu digo que, sei lá, uns 2 meses... que eu estou refletindo muito a minha prática e eu vou chegar nas tecnologias, calma aí, que eu acho que o papo está avançando, mas a gente vai chegar. E minha mãe também é uma pessoa que gosta da escola, por mais das coisas que eu tenho problema com ela, da escola, mas ela é uma entusiasta da escola. Então, eu só estou na universidade por ela e pelo meu tio, né, como meu irmão aqui já comentou, que também era uma pessoa que... construiu o trampolim para a gente pular, então ele dava a grana e motivava e tal, mas ele era assim uma pessoa que sempre motivou, junto com meu pai e minha mãe, mas minha mãe sempre foi essa pessoa que olhou para a gente e falou, não, você vai ter que estudar. A gente apanhava para estudar, então a gente sempre estudou. Eu sempre fui o primeiro da turma, sempre quis ser esse primeiro da turma, mas motivado pela minha mãe. Então, minha mãe, ela sempre foi o caminho pra gente estar aqui conversando com vocês. Tira 10 pra ver, né? A gente tomava reguada na mão. Ela sentava com o chinelo do lado. A gente dormia em beliche. Ela sentava com nós assim, na caminha debaixo da beliche, assim. Fala pra nós aí a tabuada de tal número. A gente já tomava a tabuada da gente. E tipo, meu irmão era avançado, né? Meu irmão é mais velho que eu. E eu tinha que saber a mesma tabuada que ele. Olha só como eu era. Mãe, ó, tá vendo? Esse é um problema. Não pode, são etapas. Mas isso ajudou no seu desenvolvimento. Ajudou, porque quando minha mãe, ela nos ensinou a escrever antes da gente entrar na escola. Então, porque ela ensinava o Thiago
o Thiago estava aprendendo letra de mão, a famosa letra cursiva, e eu estava aprendendo a letra bastão. E como ele também estava já sendo ensinado pela minha mãe, eu aprendi a letra cursiva antes da bastão. Sim. Então é uma coisa que eu sempre falo assim, para as professoras pedagogas, minhas amigas, eu aprendi primeiro a letra cursiva antes da bastão. Porque não é um caminho. A criança precisa aprender a bastão para depois entender a locução da cursiva. Mas minha mãe teve esse olhar e a gente aprendeu antes. Usou a tecnologia. A tecnologia da época. Ela sentava, me ensinava matemática, ensinava português. E ela teve bastante paciência nessa época. Minha irmã não pegou tanto essa época, né? Porque daí também é terceira filha, tá caçada, tem que trabalhar. Mas caçula, caçula, né? A gente teve bastante auxílio. E aí, voltando lá, pensando nesses 2 meses, eu entendi que, olha o Thiago. Sim. É um cara que tá fazendo outras coisas, sempre tá, mas tá no processo do ensinar. Foi professor de desenho, desenha muito bem, é maravilhoso no desenho, já pedi para ele voltar a desenhar, porque ele precisa voltar, é a cerne desse garoto. Era músico, gostava de ensinar, tocar violão, então estava no processo de ensinar, tá aqui ensinando você a fazer as coisas, sim. Ensina as coisas aqui dentro. Fui 4 anos professor de informática. Ah lá, tá vendo? Tem o processo de ensinar. Minha mãe tinha esse olhar do ensinar, meu pai, mais ou menos, mas ele gosta de ensinar as coisas que ele sabe. A minha irmã, ontem ela me mandou um vídeo, ela trabalha como técnica de segurança, né, numa empresa de construção civil. E ontem ela me mandou um vídeo ensinando a criançada a fazer as coisas. Eu falei, que coisa, e eu estou pensando no propósito de vida e toda a minha família está envolvida no processo do ensinar. Então, para mim está ficando mais forte isso. E cada vez mais forte. Já sabia. Desde quando eu entrei na graduação, já sabia que eu tinha que ensinar. Mas agora está ficando mais forte. E aí, pensando lá nas tecnologias, como eu estudo as tecnologias nesse processo de potencializar o olhar para esse ferramenta, para esse... a gente chama de turbo effect, né? Porque quando ele está apagado, ele pode refletir você se observa ali, mas depois que você acendeu, você vê o mundo, você se perde nesse meio, ou você foca numa coisa, ou você nada, mergulha, até se afogar. Então, você precisa saber aonde você vai dar essas braçadas, e você precisa saber também aonde você vai parar de nadar. Sim. Em que momento você vai voltar para a margem. Sim. Então, as tecnologias ela tem esse olhar que você precisa sim saber como usar. E aí, no meu processo, eu estou aí no entendimento, né, de como eu vou auxiliar esses professores daqui para frente, porque na pandemia os professores teve que se reinventar. Sim. Tava todo mundo ali, arroz, feijão, beabá, pá, não sei o quê. Pandemia. E agora? Você vai ter que mandar o material via Google for Education, que é lá na plataforma. O Meet. Vai ter que fazer as reuniões pelo Meet. Tem a Google Sala de Aula, vai ter que fazer as aulas por lá. Vai fazer em outra plataforma. Eu estudei a plataforma Canvas nesse processo, né, no mestrado, para também potencializar esse ensino. Então, os professores tiveram que se aventurar. Não tinha outra forma. Ou era. Aqui em Rio Claro demorou muito tempo, porque tinha muita criança que não tinha acesso à internet. Então isso também é uma coisa para a gente pontuar aqui. Não é todo mundo que tem acesso à internet. Não. A gente acha assim, poxa, internet é comum, todo mundo... Hoje em dia todo mundo tem celular. Se a gente fala assim, não tem celular, é mentira. Porque tem criança ali que mexe no celular. Mas às vezes a internet é restrita, né? Tem algum horário que usa. 2G, não é aquele nosso, eu vou usar. Mas também a gente pode entender que a internet e as tecnologias não é a panaceia do mundo. Não vai salvar o mundo. Mas a gente não consegue viver sem elas. Não tem como. A medicina já está avançando com as tecnologias, as coisas que estavam mais retrógradas, né? A advocacia, que era toda papelada, está evoluindo para a tecnologia, enfim. Tudo isso está evoluindo. A igreja aqui em si... votação, que era tudo... Sim. Todas as coisas estão evoluindo. E aí, por que a educação precisa parar no tempo? E a educação está parada no tempo. As escolas não tem computador, não tem projetor. Hoje não era tem... nem para estar usando mais essa lousa antiga. nada. Era para ser televisor, tela de touque.
e usando É que hoje se torna um custo muito alto, né? Se hoje, se eu fosse ver, cada aluno tinha que ter seu tablet, tinha que ter... Mas olha, se tivesse um computador, ou tivesse um computador na sala, que tivesse um projetor, que pudesse projetar os saberes. Por exemplo, tô com uma dúvida aqui, vamos entrar no Google e vamos refletir sobre isso. O professor consegue fazer isso junto com os alunos. Não, mas não precisa ter muito investimento, não. Hoje toda criança tem um celular. Tendo um equipamento lá para o professor e ele alguém desenvolva, o governo desenvolva um aplicativo que a criança se conecte com o sistema da escola, ela acompanha no celular. Tem muitas escolas que estão avançando nesse caminho. É um sistema operacional onde a criança navega ali dentro, segura, não entra em coisas nada a ver, coisas que não tem a ver com a escola, enfim. Que esse também é uma preocupação, né? Que a tecnologia está avançando, Sim. Mas que forma essas crianças vão usar? Qual é a forma que ela vai refletir? Qual a forma, aonde ela vai navegar? Se é seguro? A informação que está vindo é verídica? Fake news está aí, meu. Fake news está aí, gente. Dia 30 está chegando. Vamos analisar bem essas coisas que a gente está consumindo. Então, esse é o caminho. O caminho das tecnologias, do uso das tecnologias, ao meu ver, é só gradativo e crescente. Nada de coisas que vai minimizar, enfim, vai deixar de avançar a educação ou, enfim, outras áreas para as tecnologias. E pensando nesse gancho, eu acabo pensando aqui, como eu digo, eu não sou o cara da saúde. Posso até falar bobeira aqui, meus amigos, colegas de profissão da área, pode até me dizer, mas eu sempre digo que a nossa saúde é o entendimento de você próprio. Porque não tem outra coisa. O seu corpo é você. Como eu digo lá, o cara fala, o meu corpo não tá legal. Eu queria pegar um corpo na academia. Corpo de quê? Você trabalha na funerária? Você vai pegar que corpo? Corpo de quem? Você só tem esse. Você é isso aqui. Isso aqui reflete o que você é. Sua cabeça. Você pensa, reflete. Você é o que você come. E aí você enfia dentro de você um monte de coisa que você não curte. Que te deixa para baixo. Negativo. Sabe? Por exemplo, eu amo comer lanche. Eu amo comer carrinho de lanche daqui da rua. Gordurizadinho, porcão. Sim. O mais gostoso. Que tem a bactéria é mais legal. Sistema imunológico, ponto. Eu gosto daquele. Eu odeio McDonald's. Parem de comer McDonald's. Eu não como McDonald's. Não gosto, não. Não tomo Coca-Cola, não bebo refrigerante. Essas coisas, porque pra mim não funciona. Porque pra mim não é legal. Pensa só você entregar um refrigerante pra uma criança que tem um paladar infantil, o refrigerante é uma delícia. Esse menino tem paladar infantil. Minha irmã tem paladar infantil. Minha mãe tem paladar infantil. Porque os adultos, eles acabam entendendo que o que era gostoso, o que era criança, precisa perpetuar. Mas a gente precisa entender que não é todo assim. A gente precisa comer com consciência. Tá, e como muda isso aí? É isso que eu estou dizendo, consciência. Se você está ciente que você está comendo aquilo ali e está te fazendo mal, por que você vai comer? Agora, se você come consciente, sabendo que está fazendo mal e ainda vai continuar comendo, poxa. É você, cara. Eu falo por mim. Né? Eu sou sedentarismo, né? Eu tenho muita dificuldade. Pode servir até de estudo para você. Né? Claro. Como ativar, né, um sedentário que não gosta de praticar exercício. Então, para mim, andar, ir na academia, né? Até os amigos aí, não, vamos. Ia das 9 da noite, né? Até peguei um tempo aqui, terminava a live, Thiago, eu tô indo pra academia, das 9 às 11 na academia. Mas, o Thiago também já tentou N vezes. Mas não é algo que, sabe, brilha aos olhos. A primeira momento que começou a doer todos musculatura, eu falei, não, isso não é pra mim. No outro dia eu tenho muita dificuldade. Como fazer no caso? Por quê? Olha lá, vamos construir um checklist aqui nas nossas cabeças do que é bacana para você. Pensa só. A sociedade
é o maior impositora nesses corpos. Você tende a sempre estar próximo de um corpo que é o ideal dito pela sociedade. Que é um corpo magro, esbelto, ativo, que corre, se movimenta bonitamente. É o meu. Majestosamente e tal, não sei o quê. É o meu. Mas, no entanto, tem pessoas que são acima do peso, Sim. que são totalmente saudáveis. O pessoal da saúde aí vai me criticar porque se está acima do peso não é saudável. Então, porque tem o peso normal ali, que a Organização Mundial da Saúde preza a isso, mas a pessoa consegue se desenvolver, consegue fazer um monte de coisa, anda, vocês não têm limitações nenhuma, enfim, tá? Se vocês estão assim, meu irmão está acima do peso, mas tem outras coisas que vão sendo agravante com esse sobrepeso. Articulações é uma delas. A gravidade está aí. A gente sempre está lutando contra a gravidade o tempo inteiro. Porque querendo ou não, a minha preocupação, eu trabalho com a saúde, eu sei, o nosso organismo é silencioso. Sempre. Quando você percebe, você está com um problema, você está com uma diabetes. Ele é silencioso, mas ele dá sinal. Ele dá sinal. Você precisa estar aberto e atento para você observar os sinais. Se você está com uma dorzinha e você fala assim, ela doeu hoje, vou tomar um remédio e aí amanhã passa. Você acabou de tratar a forma aguda daquela dor. Mas ela é crônica, porque amanhã você vai ter a dor de novo, você vai tomar remédio. Passou. Aí 2 semanas, só que ela está te dando sinal, o teu corpo está te dando sinal e você não está conseguindo identificar, você não está conseguindo ler. Então a gente precisa estar aberto para isso. Primeiro checklist, para motivar você a fazer algumas coisas. Primeira coisa, alimentação. Alimentação, ela é o foco de tudo. Você soltou a frase mundialmente famosa que é: você é o que você come. Na verdade, essa frase só é feita porque, de fato, se você não comer, você vai definhar até morrer. Não existe uma pessoa que fica sem comer. Não existe. Hoje em dia, acho que a gente conseguiu diminuir, né, quase extinguir a fome no Brasil, e agora a gente retorna dentro dos índices de fome dentro desse país. Também precisamos aqui dar essa militância um pouquinho, mas ainda assim existe pessoas passando fome. E a gente come exacerbadamente, tentando suprir esses caminhos do prazer. Comer é um prazer. Sim. Então, se você está comendo porque você está se sentindo com vontade de comer, porque você está querendo suprir um prazer. É um prazer momentâneo. Você comeu ali e está em paz. Se você comesse pouco, se a gente ficar deitado, normalmente aí uma pessoa gasta 1.000, 1.300 calorias, 1.200. Vamos pensar aí que uma pessoa gastaria 1.000 calorias por dia. Deitada, sem fazer nada, parada, 1.000 calorias. Porque é o que o seu corpo precisa, a gente chama isso de taxa basal. Se você se move, vai para o trabalho, se movimenta, não sei o quê, você vai gastar mais que 1.000 calorias. O que você precisa fazer? Consumir o mínimo de calorias para você, senão você vai ficar letárgico, cansado, enfim. Você precisa comer um pouco para você atender essas 1.000 calorias, essas 1.000 e pouquinhas calorias. Então vamos lá, se você precisa de 1.500 calorias, 2.000 calorias, que é o que os nutricionistas colocam aí como a base, 2.000 calorias, e você consome 3.000 calorias. Poxa, quer dizer que você está comendo peso. Quer dizer que você está comendo mais. O seu corpo é inteligente. Só a coca já dá 1.000. Olha lá. Vou fazer uma pergunta para você. Eu acordo 2h30, 3 horas da manhã. Uhum. Nesse período, Primeira coisa que eu vou te perguntar antes de você terminar. Eu estou fazendo os estudos da faculdade nesse horário. Certo. Depois tomo café, tomo banho e vou para o serviço. Uhum. Eu só vou comer depois, lá para as meio-dia. 8h30, da 9 noite? horas. 9 horas da manhã. Ai, vixe, Maria. Até chegar esse horário. Não, juro. Até chegar esse horário, a hora que tá chegando próximo das 8 horas, 8h30, começa a me dar tremedeira, moleza, fraqueza. Porque você está acordando muito cedo. Está dormindo pouco.
Dormindo pouco? Comendo coisas não tão Não, depende nutritivas. da hora que ele dorme. É. Porque às vezes eu ligo pra ele 6 horas e já tá dormindo. Então, é assim, eu sei porque eu não- é de família, dormir com as galinhas. Mas A gente precisa de, no mínimo, 8 horas Eu durmo de mais que sono. 8. Durmo Hã? mais que 8. Enfim, mas o período assim, ó, você tá dormindo durante o dia e acordando durante a noite. Mas é que O nosso sono- eu sempre trabalho melhor nesse horário. Você se acostumou, você adaptou o seu corpo a isso. A gente consegue adaptar o nosso corpo. Ideal, não seria. Mas tem pessoas que conseguem se adaptar a isso. Noite é noite, dia é dia. As coisas acontecem. Você vê esquilinho ou bicho que está por aí dormindo ao contrário? Não existe. A natureza ela é maravilhosa. Então a gente precisa olhar para ela. A nossa natureza, a nossa natureza ela é assim, Sim. né? Ela é ideal com a natureza que é externa. Aham. Só existe a natureza porque a gente também é parte disso. Rapaz, vou deixar a parte que a mãe tá bombardeando de pergunta aqui. Imagina. Então, o que a gente precisa atender? 8 horas no mínimo de sono. Se você dorme 7, tá ok. Ok. Alimentação nutritiva. Fala assim, poxa, eu comi hoje uma bolacha. Comi um pagode de bolacha. Poxa, nutritivo no que tá sendo vendo aí? Zero nutrição. Só tem carboidrato, gorduras saturadas nessas coisas. Horrível. Para você comer uma coisa legal, pão com um patê de coisas simples, leva. Eu não como muita porcariada durante a semana. Mas não é porcariada. A gente eu não só pode chamar chego, isso. Não, Que tem gente exemplo, que não eu tem. chego em casa, eu almoço. Depois eu subo, fico assistindo televisão e durmo. Aí eu só vou tomar café de manhã cedo, que eu não janto. A gente precisa entender que os intervalos entre uma refeição e outra ele não pode ser muito longo. Tem que ser de 3 horas, mas eu não como. Se eu falar pra você, nossa, Denis, você fala assim, Denis, você toma café da manhã, você treina todo dia, você come tudo certinho. Não. Mas o quanto, a gente fala lá, todo profissional de educação física que for... a gente não é educador físico, hein, gente? Nós somos profissionais de educação física. A Tati colocou aqui, pega ele, Deus. Nós temos esse ideal, né? A gente só vai trabalhar com o que você ingere, tem que ser ou equalizado ou menor do que você gasta. Tipo, se você está querendo emagrecer, tem que ser menor. Não adianta você consumir 2.000 calorias e gastar 1.000. Sim, sim. Você vai ter 1.000 de reserva. O seu corpo é super inteligente, ele é uma máquina de armazenar. Na história do nosso corpo, o cara corria, sei lá, 20 quilômetros, andava por 20 quilômetros sem ter água, ir para caçar, comia um bicho, e aí depois disso ele ficava meses procurando o bicho de novo, caçando para depois comer. Nós ligamos e chega na nossa casa. A gente está sentadinho, esperando para comer. Come feliz e contente e vai deitar. O pior de tudo, come de noite e vai deitar. Esse é o pior, porque ainda também tem que ter um intervalo da digestão. Você tem que dormir saciado, mas não de barriga cheia. Também tem essas nuances de você também comer e já ir deitar. Então, esse senhor aqui também tem isso. Como todo bom Del Conte. Como todo bom Del Conte, come e dorme. Deitar, eu como deitado já. Então tem esses. Então a gente precisa olhar para as nossas rotinas. O que eu consigo mudar na rotina durante o dia? Se eu durmo 6 horas da noite e acordo 2 horas da manhã, porque essa é a minha rotina diária, o que eu consigo incorporar nesse meio? 2 horas da manhã não dá para comer. E ter essa mentalidade, igual você falou, uma mudança de mentalidade. É você olhar para você e entender durante o seu dia o que você consegue mudar. Não dá para mudar muito. Não consigo ir na academia, porque me dói. Eu vou parar. O que me faz bem? Será que se eu caminhar daqui até ali, se eu tirar o carro, sei lá, eu tenho 2 quilômetros para ir da casa, sei lá, daqui até na casa de alguém. Será que eu consigo incorporar essa caminhada, se eu faço rotineiramente, colocar a caminhada daqui até ali sem o carro? Consigo ir sem a moto? Será que eu consigo incorporar isso? Será que eu consigo incorporar isso? Talvez caminhar a pé seja exaustivo, vai matar, a pessoa vai chegar desgastada. Também não precisa ser aquela pessoa over.
Eu preciso incorporar coisas pequenas que vai me dar prazer. Para dar um início. Porque é você encontrar o prazer na prática. Se você está se sentindo forçado a fazer isso socialmente, pelas pessoas que são ao seu entorno, pelo seu irmão, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você tem que olhar para você e falar assim, o que eu consigo fazer que seja pouquinho, meia hora. Comece com meia hora. É rotina. Não, mas se a gente não se atenta para isso, um dia a máquina para. E ela para legal. E ela não vai parar assim de uma hora para outra. Ela vai começar a te dar indício. Dá sinais. E aí você vai gastar a grana e outra, com isso até o momento que você vai sentir. Na nossa idade, ela para de vez, não é assim... Na nossa idade, o cara tá falando que ele é velhão, né? Não. Quantos anos você tem? 40 já. 40. Ah, não, mas 40 tá novo. Não. Eu tenho 35, mas vou chegar no 100. Mas aí você pega nessa idade, a gente separa assim, né? Quem tem um infarto, quem tem um problema, é fatal, não tem volta. Não tem. E a gente tem alguns parâmetros, né, que a gente vai conseguindo. Cintura, nos homens, a cintura acima de 90 centímetros já é perigoso. Porque o corpo, ele entende que a gordura, ela é importante no nosso corpo. Você precisa comer gordura de boa qualidade, de castanhas, da carne, de outros lugares que são bacanas, né? A gordura. E essa gordura ela é importante para o corpo, porque ela também é o maior produtor de energia para o corpo. Quando você come alguma coisa que tem uma gordura, você fica energizado, porque ela produz energia mais rápido. Mas ela também retém, porque ela é termogênica. Ela também vai suprir quando você não fica com muito frio. Aquele gordinho não sente frio, porque ele tem bastante gordura e esse vai aquecendo você. Ela tem nos impactos. Aonde precisa guardar para ter segurança, se você bater alguma coisa, se você sofrer um acidente, a gordura ela precisa estar ali perto das vísceras. Então, vai formar essa camada adiposa para qualquer impacto diminuir a possibilidade de você morrer. Então, o corpo também não é burro. Ele não vai trabalhar aleatoriamente para também fazer você morrer. Ele te protege. Mas você precisa se proteger. Sim. Porque o alimento, ele está muito fácil hoje em dia. Está fácil. Você consegue falar assim, não tenho tempo para comer uma comida de boa qualidade. Sim, tem. Se você fizer pouco ali um legume, refogar um legume no domingo à tarde, refogar uma quantidade grande, você separa para a semana inteira e sua família consegue comer. Minha mãe está fazendo isso agora, né, mãe? Ela está aprendendo para comer um pouquinho melhor. E aí, as outras coisas básicas, arroz e feijão, é a comida do brasileiro e é nutritivo, é o que sacia, é o que vai te deixar potente durante a semana, né? Não vai te deixar letárgico, cansado, enfim, essas coisas que a gente sabe que também mina a vontade de você treinar, mina a vontade de você caminhar com a família no parque, mina a vontade de você passear com o cachorro, mina a vontade de você... Hoje a gente, né, tem... eu chego moído do trabalho, a Whirlpool é punk o negócio, ainda mais eu que trabalho de rebocador, baceno linha, eu tô cansado que eu só quero saber de deitar e descansar. Mas é isso, quando você treina, é porque eu tô dizendo, as pessoas usam a palavra malhar, vou na academia malhar, vou deixar o corpo melhor. Eu não gosto desse termo, porque você fala que você quer deixar o seu corpo magrinho, para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é esse, trabalhar bem, você não se sentir cansado quando você chegar em casa, você ter um tempo. E se você tiver seu filho, como que você vai fazer? Você vai precisar brincar com ele, você vai chegar do trabalho e vai dormir? Mas quando você faz um exercício logo pela manhã, muda até a sua rotina de trabalho, te dá mais ânimo. Te dá uma energia, porque o treino, ele te treina todas as capacidades do seu corpo, né? Flexibilidade, força, todas essas capacidades, mas ele te treina mentalmente para você ser mais forte. Então ele não vai te treinar para você ficar magro, ele vai te treinar para te deixar mais ativo.
Então você vai se sentir menos cansado. Parece uma loucura meio louca, Sim. né? Você cansa para ficar menos cansado. Então durante aquela 1 hora de treino, geralmente é 1 hora, né? Dá para se treinar um pouquinho mais, mas normalmente é 1 hora, 50 minutos aí, que você precisa treinar tanto para queima de gordura como para disposição. E o treino te deixa disposto. Como você acabou de dizer, tem pessoas que gostam de treinar pela manhã para já dar aquele punch no dia, e aí o dia fica um pouco mais acelerado, fica mais gostoso. E aí, quando você finaliza o dia, você ainda está bem. Você não está cansado, você não está acabado. Então, o treino, ele te deixa, sim, ativo. Então, as pessoas não precisam treinar na academia que vai te deixar acabado. Porque o grande problema das academias são o professor rola-bola, que ele também está na academia. Que quando você chega lá, ele te dá um treino pronto, ele não olha para você que é individualizado, ele não vai olhar para você que trabalha por muito tempo, sentado. Das dirigindo. experiências que eu tive, o professor lá, ele passar uma rotina e ele ia dar atenção para as mulheradas. É que esse tipo de professor tá tendo uma mudança. Tá mudando bastante, assim, eu sei porque eu tenho bastante amigos, eu trabalhei numa academia de personal, né? Hoje em dia sou personal de um personal kids, né, atualmente, mas trabalhei com idosos, trabalhei com atletas, enfim. E sempre é qualidade de vida. Por mais o cara quer ficar gostosão, o cara vai dar atenção para a menina lá gostosa da academia, que quer ficar com o bumbum, não sei o quê, mas tem que ser o olhar sempre na qualidade de vida. Porque se você está pensando que o seu corpo ele vai estar na melhor forma, na sua melhor forma, qual é a sua melhor forma? Que jeito que você quer estar daqui 20 anos? Como que você quer se encontrar dentro desse meio? Obeso, com dificuldade de locomoção, com dificuldades respiratórias, enfim, cardiovasculares, enfim, com essas dificuldades que a gente sabe que todo mundo sabe aí, né? Dá uma gulgada, já vai ter essas informações até piores, né? Até demais. Mas que jeito que você vai querer chegar até lá? Hoje em dia eu tenho práticas de atividade, né? Hoje em dia eu faço yoga, sou professor, né, de yoga, graças a uma grande amiga também nesse período de pandemia que também me mostrou essa prática, que é também você olhar para você. Por isso que eu disse lá, a gente estava conversando, e eu disse que esse momento desses 2 anos de pandemia foi um momento para eu mergulhar dentro do meu próprio ser, assim. Porque eu sabia onde eu queria ir, sabia onde eu queria chegar, mas de que forma eu ia fazer. Então, a partir do yoga, que é uma prática consciente, movimentos conscientes, olhando para você próprio, é aquele momento de você refletir. Pô, não estou conseguindo fazer esse movimento. Quando você vai na academia, o cara fala para você fazer um supino. Eu não consigo. Mas eu só não consigo e parei e vou embora. Não. Por que você não consegue? Como que você está chegando? Será que o cara está colocando muita carga? Ele não está olhando para você como se fosse um indivíduo que também tem dificuldades, outras dificuldades, que também trabalha o dia todo, que também tem uma criança para cuidar, tem outros filhos, tem cachorro, tem, sei lá, trabalha em 2 empregos. É algo individual, né? O cara precisa olhar para você como um indivíduo. Então, eu acho que a nossa educação física, a educação física que precisa, eu até escrevi aqui, mentalidade. A mentalidade nossa é a chave para tudo. Você vai mudar o seu mundo e o mundo ao seu redor se você estiver consciente. Sim. E hoje a gente quer as coisas rápido, né? Como eu disse, eu trabalho com medicamento e hoje tem medicamento que é usado para diabetes, só que acelera a queima de gordura. Uhum. Então, ela foi criada para diabetes, mas o estudo aponta que a pessoa utilizando ela vai queimar gordura. Então, hoje o que as pessoas estão procurando? Algo Esse rápido para queimar gordura. E é caro, não é algo barato, é caro. Sim. Mas hoje é a febre do momento. Então, a pessoa está com uma gordura, ela vai aplicar e com isso vai queimar a gordura. Mas é um medicamento para diabetes. Uhum. Acelera, né? Acelera o metabolismo, Mas isso são coisas que são parcelas. São aquele carnezinho que você vai pagando de pouquinho em pouquinho. Sim. Então você vai pagando de pouquinho em pouquinho. Que jeito que você vai querer pagar lá no final? Se você pagar tudo de uma vez,
ou você vai querer pagar essas parcelas, a prestação, sofrendo e tal. Então, a mentalidade é para tudo, para o financeiro. Sim. Você é o seu campo de estudo. Porque você trabalha com uma outra coisa, mas você precisa voltar para você e olhar para você. Como que eu vou estar amanhã? Meu irmão também. Ele se desenvolveu em diversas áreas, mas nele próprio, como indivíduo, eu não falo físico porque não é só o físico, porque é o quanto isso reflete em você, né? São Sim. escolhas dos seus alimentos. Às vezes eu falo para ele, tá comendo demais, menino. Mas é aquele desejo, o desejo de comer é grande. Isso é em tudo, né? Em todas as áreas da nossa vida. A gente hoje vive escolhas que nós tomamos. Então, quando a gente para cuidar da saúde, eu tenho também que cuidar da minha espiritualidade, eu tenho que cuidar da minha vida profissional, eu tenho, né? Hoje a gente tem esse cuidado e precisa ter, né? Eu sei que são muitas mazelas pra gente se atender, né? A gente fala que quando eu entrei no mestrado, tinha uma disciplina que falava assim que eu não sou profissional de educação física. Eu me encontro sendo profissional de educação física. Saindo daqui, eu sou outra pessoa. É o famoso N, os vários N's que a gente tem. Vocês são aqui os organizadores do podcast agora mesmo, nesse momento. Sim. Esse é o seu N agora. Mas daqui a pouco você vai ser o pastor, você vai ser o pai de família, você vai ser não sei o quê, o marido. Sim. Então a gente tem esses diversos N's. São as mazelas que a gente se organiza. Essa é a organização da nossa vida. A gente só precisa entender em que momento a gente precisa se desenvolver. Sim. E um deles é você próprio. Eu não gosto de falar o corpo, porque nós somos o corpo. Então, se você pensa assim, eu vou arrumar só meu corpo só e tá bom. Não, você precisa arrumar você. Sim. Porque se você tiver com a mentalidade de tipo, vou ali no médico e vou fazer uma lipoaspiração, ou vou tomar um remédio que vai para diabetes que vai emagrecer, e no segundo seguinte você vai vir ali no McDonald's, pede promoção de 5 lanches. Então você não se desenvolveu. Você adaptou, colocou uma muleta. Naquele Natureba lá do shopping lá, Natureba. como chama? Subway. Eu já vou lá alguns de 30. Mas então, o Subway veio com... Tá vendo? Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Eu aprendi muito com o Matias, meu amigo meu, assim, que ele tem essa mentalidade da educação física na área da saúde muito forte, mas é desenvolver a performance da pessoa. Aonde você vai ser performático? Qual vai ser a sua melhor performance de vida? Como que você vai se encontrar daqui a um tempo? Então essa mentalidade você precisa ter. Sim. E não é a mentalidade tipo assim, poxa, meu corpo vai definhar daqui a um tempo e falou, deixa assim mesmo, vou me encontrar agora, vou comer. Mas tudo bem, se você se encontra nessa, ok. Mas você precisa também pagar os caminhos que você está se escutando. As consequências, né? Claro. Igual o Thiago falou, pega o de 30 centímetros, né? Já pede para colocar tudo duplo, né? Vou pagar mais queijo, mais... Adicional. Tudo, adiciona tudo. O lanche R$600. A mulher chega lá e fala assim, o Thiago vai alface? Vai tomate? Pode pôr. Ainda esses tá ok. Saudável, eles estão ok ainda. E se você pode abusar. Então, o Subway veio com essa ideia, né, de quebrar alguns outros paradigmas, de quebrar outras ideias de que comer o fast food seria comer comida ruim. Mas, no entanto, tem as pessoas que não é a salvação do mundo, porque o Subway ele tem esses verduras, legumes e tal, mas também tem a carne, tem o frango empanado, tem o não sei o que, tem o queijo, tem o cream cheese, tem as outras coisas que também são problemáticas, que você incorporou, achando que você comeu o Subway, nossa, tá super saudável. Então, também você também tem que ser consciente para você não se enganar. Tô no rodízio de pizza. Tô lá, né? A ver uma Coca Zero, né? A Zero vai me salvar. Ver uma Coca Zero. Quando eu participava das comunhões de cela, eu e mais um irmão abençoado, ele disputava quem comia mais. Não, tipo assim, eu adoro comer. Não vou falar pra você assim, nossa, você não come nada, você é magrinho. Aquele falso magro, né? Mas é a dosagem, né? Mas é aquele negócio. Eu como naquele momento que você tá, por exemplo, se for no rodízio. Você tá com fome.
vontade de comer, meu. É o seu momento. Às vezes você juntou uma grana para poder comer aquilo. Você se organizou para aquele tempo para comer isso. Eu sou assim na comida japa. Não vou o tempo todo. Eu amo comida japa. Mas eu não vou o tempo todo. Eu me organizo para aquilo. Sim. E aí eu vou deixando de comer em outros cantos. Vou jantar um pouco menos. Vou comer um pouquinho, não sei o quê. Porque eu sei que aquele momento vai ser um boom de calorias. Sim. E aí eu preciso dosar nela em outras práticas. Então, durante a semana, eu tenho um grupo de ginástica na universidade. Então, todas as terças e quintas a gente faz ginástica, a gente pratica a prática de ginástica durante 1 hora, lá na universidade, na Unesp. E é um grupo super bacana. Depois assistam, sigam lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Depois você passa e eu coloco tudo na descrição do canal. Legal. E é bom, um grupo super bacana, está há 10 anos na universidade desenvolvendo a ginástica para todos, que é não é a ginástica competitiva, não tem nada disso, mas também é um gasto de energia. Sim. Tem o yoga, eu de vez em quando me dá 5 minutos, eu vou correr. Então você precisa encontrar esses caminhos, que você precisa ter práticas guardadas na sua manga que você vai acessar. É a sua terapia, né? Você vai acessar o momento que você quer. Se, por exemplo, eu gosto de sentar e assistir televisão. Pô, todo mundo gosta. Mas a gente está pensando no movimento. A gente começou falando aqui o podcast sobre o Pokémon Go. Se você gosta de jogar o Pokémon Go, eu gosto de jogar, eu jogo de vez em quando. Mas eu vou caminhar. Vou caminhar e vou dar uma jogadinha. Então você acaba acessando algumas ferramentas que para você funciona. Pode ser que você, como eu disse, eu posso montar um checklist aqui para você. Isso você tem que fazer, isso 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 tem que fazer. Sim. Mas e o quê? O que você quer fazer? Sim. Eu vou montar o checklist com você, como seu personal, se você pedir. O que você gosta de fazer? Meus amigos todos de personal falam isso. Qual que é a sua atividade diária que você gosta de fazer? Você gosta de jogar bola? Não gosto de jogar bola. Você gosta de correr? Não gosto. Caminhar? Odeio. Gosto de brincar com um cachorro no quintal. Pronto! Temos uma coisa legal. Brincar com o cachorro no quintal. Mas que jeito você brinca com o cachorro? Então vamos encontrando dentro da própria pessoa coisas que ela gosta. Do dia a dia, né? Coisas que ela gosta. Até na academia. A pessoa às vezes não precisa ir numa academia para fazer os exercícios. Hoje você pode ir com um pacote de arroz, um açúcar, um de sal. O Thiago veio comentando sobre essa ideia, né, de você treinar em casa. Eu gosto muito dessa ideia de treinar em casa. Mas a gente tem que começar a pensar que treinar em casa carece, sim, de um entendimento de você próprio. Sim. Por quê? A maior parte das lesões, principalmente na pandemia, aconteceu bastante assim das pesquisas, que as pessoas se lesionavam. Porque eu ia lá no YouTube, sim, pegava o treino do bam do treino, e aí fazia 10 séries de flexões e agachamentos e não sei o quê. E não era pra mim. Vou lá fazer o fit dance, dançar o tempo inteiro na frente da televisão, quase dar um infarto. Então a gente precisa entender os limites. Qual é o seu limite? Seu limite é 20 minutos de prática de intensa, que tem que ser aí de moderada a intensa. Um caminho hoje é o profissional, não tem como, né? A gente não consegue desvirtuar, mas a prática de casa é legal. Pensa só, se você gosta, por exemplo, de brincar com o cachorro. Brincar com o cachorro, que jeito você vai brincar com o cachorro? O cachorro precisa de você. Você precisa do cachorro. E se você brincar com o cachorro, de fato, 20 minutos brincando com o cachorro, não é jogar a bola pro cachorro. É brincar com o cachorro, correr, a gente brincava. Corre o cachorro daqui até ali, não sei o quê. É uma prática de felicidade para ambos que você está fazendo com segurança, atenção, descoberta de você próprio. Então, esses são os caminhos. E aí, se você quer fazer uma prática mais direcionada, aí sim você precisa de um olhar um pouco mais direcionado para você. Às vezes você vai fazer uma flexão, que é uma coisa simples, todo mundo faz uma flexão, mas às vezes não é para você, porque suas articulações não estão preparadas. O cara vai ter esse olhar para isso, mas todo mundo pode fazer uma flexão. Eu acho legal fazer uma flexão. Você consegue fazer um agachamento, todo mundo senta na cadeira, senta no vaso sanitário. Dura levantar. Você consegue sentar no vaso sanitário, você consegue. Tanto que já chegou alunos falando assim: eu não posso fazer um agachamento. Falou, então você não pode sentar na televisão para assistir televisão. É verdade. Porque é o mesmo padrão.
Ou na cadeira da classe. Não pode, Mas aí tem um olhar do profissional para saber, pô, esse cara está encurtado, ele está com dor nas costas, porque geralmente é isso. Ele vai agachar, dá dor nas costas, ele não consegue fazer. Então, tem que ter um olhar um pouco mais atento para isso. Por isso que eu digo que o treino em casa, ele pode ser feito, pode. Você vai lá, busca uma coisa na internet que seja legal, mas procura uma coisa que seja macro, que você não vai dar atenção somente a uma articulação. Você vai se movimentar livremente, sei lá, correr, dançar, pular, coisas que sejam movimentos mais simples, que você não vai se lesionar. Sim. Um amigo meu do Espaço Movimento... Um pula-chinelo. Um polichinelo é uma atividade comum, né? É um exercício calistênico que vem há milhares de anos se perpetuando aí como um exercício. Ele é muito bem requerido, porque te deixa... a capacidade cardiovascular é muito importante nele, e aí você tem um padrão de movimento comum, né? Que você vai executando, legal. Mas chato. Pular corda é legal, tem pessoas que não sabem pular, mas... dá para aprendendo, né, devagar e sempre. Um amigo meu pegou e postou no estúdio dele, né, de personal, que as pessoas... Será que pensar correr, né? Correr é um padrão tão comum. Todo mundo corre. Se você perder o ônibus, você vai dar uma corridinha para chegar. Se você está atrasado por alguma coisa, você vai dar uma corridinha para chegar. Mas quando de fato você vai fazer a corrida, como eu disse lá para você, na escola, se você está correndo em volta da quadra, sem um propósito, sem um objetivo, não é uma modalidade esportiva. Você precisa embutir aquele propósito ou colocar a intenção sobre aquilo. Então, quando a gente vai colocar a pessoa para correr, a gente coloca intenção naquilo. Você tem que correr com essa intenção, com esse caminho e tal. Objetivo. Isso. E quando você vai correr, será que é só você colocar o tênis e correr? O que você precisa se preparar? Qual que é as articulações que você vai ser ali exigidas? Que forma você corre? Qual é a forma do pé? Então, isso são específicos. O aquecimento, a gente não se preocupa com isso. Sim. Então, eu acho que quando a pessoa vai correr, ela precisa sim de um profissional para isso, mas se não tem, está com grana reduzida, começa sempre do pouco. Não vai querer correr a maratona. Não vai, tipo, hoje eu estou muito bem, acordei bem, vou correr 10 quilômetros. Não faz isso. Porque o seu corpo não está preparado. Você vai ligar para alguém te buscar. Seu corpo não está preparado. Não está preparado para isso, porque você nunca correu 5 quilômetros, por mais que você está disposto naquele dia. Começa com 1 quilômetro, começa correndo um pouco e depois caminha o resto. Sempre ele tem um caminho de 40 minutos aí, caminhando, correndo. Intercalando isso aí. E aí você vai se descobrindo que jeito que você pisa, mas vai se observando. Seja seu próprio pesquisador. Porque, eu estou correndo hoje que eu estou com um pouquinho de dor no joelho. Pode ser que o seu joelho está entrando muito na corrida, está saindo muito, a sua pisada não está ideal. Então vai se analisando também. Se você não tem o personal... Você precisa ter seu personal. Você precisa ser o seu personal. Ou então entra em contato com você, né? Já deixa os seus contatos aí, ó. Eu como o Thiago disse aí no início, ele não consegue me ver, né? Tenho 4 empregos. Quase o pai do Cris, né? Já passou. Eu falo que eu sou quase o pai do Cris. Mas ajudar pessoas é a minha função. Ensinar pessoas também é meu propósito. Então a gente vai encontrar um caminho para te atender. Se eu não conseguir atender você, eu vou encaminhar você a um profissional que seja adequado ao seu perfil, que vai conseguir te atender, que enfim, todos esses... Eu tenho diversos amigos que podem... que eu sei que são competentes, que trabalham na mesma linha que eu penso, na mesma mentalidade, enfim. Vieram da Unesp. Vieram dali. Não que eu falando que, nossa, a Unesp muito, além das outras. Não. Mas é a mentalidade de ensino. Né? É o que aqui, sim, pensando em Rio Claro, né? Aqui a gente coloca bastante profissional competente, a Claretiana também, a Ser também. Então, você precisa ser o profissional que você queria ter, se você estivesse pagando. Sim. Então, tenho bastante amigos nesse mesmo perfil.
E é isso. Acho que a gente tá aqui só para sempre para somar, né? Esse momento é um momento de troca de saberes, a gente está aprendendo e também fazendo com que as outras pessoas também reflitam e aprendam um pouquinho mais. Sim. E essa conversa, né? Tenho certeza que nós vamos ter que marcar outras e outras, porque é um leque. Thiago né? ficou até quieto, menino. Eu comecei a prestar atenção, rapaz. Tá falando com ele, quem sabe ele vai Olha, sair até daqui. passei do tempo. Quem sabe ele quer sair daqui O e assunto fazer começou a me interessar, eu prestei atenção. Boa. Ele tá planejando, que ele é tudo, né? Planejamento. Ele Ele é. tá planejando aí, será que agora eu vou mudar de vida, eu vou correr? Não, ele tem que me contratar, porque quando a gente fala que a casa... como é o ditado? Espeta de pau que fala? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, na minha casa acontece dessa forma também, como em qualquer outra casa. Sim. Então, ele precisa me contratar, porque quando dói no bolso, a pessoa não falta, começa a treinar, então precisa ser assim. Agora, quando a gente passa treino e não treina, faz todas essas coisas. Então, a gente precisa se organizar tudo isso. Mas é isso aí, desde já quero te agradecer, Eu que agradeço. pela participação. Eu sei que nós vamos depois marcar outra, porque aqui é um leque, tem muita coisa que a gente quer sugar de você. Tá tudo Não, bem. a mesma coisa Vamos que eu encontrar falei tempo. mesma coisa que eu falei pro doutor Danilo. Você pode trazer propostas de temas, a gente marca e faz a live sobre o tema que você Tá bom. quiser. Perfeito. Né? Isso aí é Acho tanto que aqui eu atendi tudo. nos ajuda, meus pontos. né? Quero te agradecer aí pelo seu tempo, Que isso. né? Que Deus possa te abençoar, né? Obrigado aí por nos abençoar com a sua sabedoria, né? Para mim foi muito bom. É bom conversar com pessoas, né? Que têm uma inteligência, sabedoria, e que Deus possa te abençoar em todas as áreas, né? Sim. Que você possa ser feliz em tudo, possa conquistar o mestrado, possa conquistar os seus sonhos. E uma frase que eu gostei que você disse: não para de ensinar, né? Que é igual você falou, interessante, a minha família, esse é o propósito de vida, né? Esse é o seu propósito, ensinar, né? Então que você possa cada dia ter isso no seu coração. Claro. E Agora tá mais forte. sim. E eu quero agradecer pelo seu tempo, pelo seu ensinamento, né? Eu sei que nós temos um tempo aí muito Sim, pouco, é. mas aí depois a gente quer aprofundar em outras áreas e você vai nos abençoar muito. Tá bom. Obrigado. Também por esse momento de troca. Agradeço muito. Me sinto abençoado por esse cara existir, por todas essas pessoas que minha família, enfim, me rodeiam. E sempre me desenvolvendo, me desenvolvi, né, durante toda a minha vida com esse cara e sempre potencializando sempre aí os meus aprendizados, enfim, troca de discussões, que são embates também Vixe, na hora que teóricos, ele pega, ele briga. conceituais, teológicos, são fortes. Na hora que eu pego ele, São fortes. Ai, Mas tá tudo bem. Mas é isso aí, eu para encerrar, eu quero agradecer, muito obrigado. Eu sei que eu peguei no seu pé, que você fala, não tem data, não tem horário, não sei o que tem, até que deu certo. meu Deus, vou lá no podcast da igreja, que é isso, né? Às vezes... Acho que você falou, o que será que ele que vai aprontar comigo? É. Eu Não, podia ter pensado. até fiquei curioso. Falei assim, será que eles vão perguntar coisas que estão fora da educação física, que fazem parte da igreja? Eu conheço, tipo assim, fui coroinha e parei lá. Estudei um pouquinho depois na universidade, mas coisas bem simples. Estudo mais a partir da ciência. Não que não tenha, porque a gente sabe que os estudos teológicos são ciência. Sim. E vem dessa área espiritual que eu também tenho. Sim. Que são agora está bem desenvolvida, e a gente é a imagem e semelhança, vocês sabem disso, e a gente se potencializa o tempo inteiro com essa imagem e semelhança, e a gente na verdade pode tudo que a gente quiser, e o quanto a gente quiser a gente vai longe. Vai avançar. Mas quero te agradecer. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos que, né, estão conectados, que você possa compartilhar essa live. Isso, se você nos quer ajude aí. a instrução de um profissional, aí vai ter um contato, que você vai ter caminhos, né, para ser abençoado, para ter uma direção, para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Não quero ficar aí no Google, quero realmente crescer. Então você vai ter pessoas aí para poder te ajudar através do contato, né, do Denis. Ele vai dar caminhos,
eu tenho certeza que você vai ser abençoado. É tempo de nós cuidarmos um pouco, né, da nossa vida, do nosso corpo, daquilo que nós somos, porque nós queremos deixar um legado. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado em todo e qualquer momento. Amém, É Thiago? isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui. Já agradeço a presença do Denis, do pastor, de todo mundo aqui que deixou mensagem, a mãe, a pastora. Falar em mãe, não tem que um dia convidar sua mãe, sua irmã. A sua mãe vai ser um espetáculo. Vixe, vai vai ser contar divertido. todas as podres aqui. Eu quero saber mais da história da reguada. E é isso aí, gente. Obrigado. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast aí. É isso, quero reforçar para vocês. É muito importante vocês se inscreverem no nosso canal para nos ajudar a incentivar a gente a estar continuando com o projeto. Ative o sininho para vocês serem sempre lembrados de novo episódio. Deixe seu like aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo foi bom, interessante para vocês. Assim ele recomenda para mais pessoas e a gente consegue atingir mais pessoas ainda com o que a gente está trazendo aqui. E se você se sentiu abençoado com o nosso conteúdo, temos aí abaixo, aí próximo ao joinha, o Valeu Demais, onde você pode nos abençoar com 2, 5, 10 ou 50 reais, que a gente vai estar investindo em comprar câmera, luzes, equipamento para a gente estar melhorando a nossa estrutura. E se você ainda quer ir mais além ainda nos apoiando, tem o nosso Seja Membro, que você ajuda com 5 reais mensal, onde você